Queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, do 1 até o 16. Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 16. Será que podemos todos fazer a leitura em voz audível juntos? Será que conseguimos, igreja? Amém? Então vamos lá? Preparou uma cidade. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Curve a sua cabeça. Senhor Deus poderoso, Pai querido, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai, nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor, que a Tua palavra, Pai, possa cair em boa terra. Senhor, que eu não venha ser pedra de tropeço aos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de falar aos corações conforme a Tua santa vontade. E que somente o Teu nome, ó grandioso Deus, venha ser exaltado na Tua casa. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, eu trouxe um tema de doutrina. E a palavra doutrina, às vezes, ela assusta, né? O tema é quem é Deus e sua natureza revelada na fé. Eu
conceito de doutrina muitas vezes é mal visto por nós. Nós achamos que doutrina é dar bronca e coisas assim. Mas não. Doutrina é ensinar coisas básicas, coisas primordiais. O texto que nós lemos, ele fala da fé. Mas, acima de tudo, o texto que nós lemos fala da grandeza de Deus e da pequeneza dos homens. Nós vivemos num tempo em que é necessário reafirmar antigos conceitos, porque novos conceitos e conceitos distorcidos estão aparecendo em relação à palavra de Deus e às suas verdades. E mais do que nunca nós precisamos reafirmar os antigos conceitos. Eu estou fazendo faculdade de teologia e uma das críticas que eu tenho em relação ao curso de teologia, que é um dos cursos que prepara obreiros, é esse. Nós temos lá, e aí até o pastor Robson, ele acha graça, né? Porque eu não gosto que fala o nome do inimigo. E é verdade. Nós temos lá na faculdade de teologia curso de angiologia, curso não, matéria, né? De angiologia, matéria de demonologia, matéria de antropologia, matéria de sociologia, matéria de filosofia, só que não tem nenhuma matéria que fala da soberania e grandeza da divindade. Sabe, eu acho isso tão defeituoso. Sabe, para mim é defeituoso e o pior de tudo, nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos a reduzir Deus a algo inferior ao que Ele realmente é. E é interessante nós começarmos a pensar sobre isso. Né? Porque, e aí existem algumas hipóteses para que isso aconteça. A primeira das hipóteses, que eu acho a mais sensata, é simplesmente você não saber. É a primeira das hipóteses. A segunda hipótese é que te ensinaram errado. Muitos líderes nos dias de hoje têm ensinado que têm falado mais no diabo do que em Deus. Essa é a verdade. Ou no diabo, ou no dinheiro, mas têm falado mais nessas coisas do que em Deus. A terceira hipótese é que você sabe, e mesmo sabendo, pretende praticar a mentira. E a quarta hipótese é que você sabe, e por algum motivo, você se equivoca na sua prática. Eu prefiro acreditar na primeira e na quarta hipótese, que para mim são as mais sensatas, mas eu sei que as outras duas também não são mentirosas. E aí, a gente tentando, nesse texto aqui, tentando entender a grandeza de Deus. Né? Quem é Deus e sua natureza revelada na fé? Você já se fez essa pergunta? Quem é Deus? Nós geralmente temos o costume de trazer Deus, eu esses dias falei isso no grupo de vida, de trazer Deus a qualquer coisa. Nós dizemos que Deus tem olhos, tem boca, tem mão, nós dizemos que Deus tem asa, nós falamos que Deus tem pé, mas nós nunca paramos para pensar quem é Deus. Nós nunca paramos para entender. Geralmente a gente pensa que ele é um velhinho barbudo, com uma roupinha branca, sentada num trono brilhante. Não é assim? Geralmente a visão, principalmente das crianças, né? Essa é a visão de Deus. Mas Deus não é uma coisa tão pequena. Deus não é uma coisa tão simples. Deus não é uma coisa tão trivial. E eu, como professor que sou, eu costumo fazer isso. Sempre quando eu entendo que um conceito científico ele está defeituoso, eu volto lá no primeiro conceito. Porque o defeito não está no conceito secundário. Sempre está no conceito primário. Se você não compreende o conceito primário, você não vai compreender nenhum conceito secundário. Essa é a grande verdade. E infelizmente, principalmente no Brasil, os nossos conceitos primários são pouquíssimos ensinados a nós. E aí, a palavra do Senhor, ela em parte alguma, ela se ocupa da necessidade de tratar a existência de Deus mediante a provas formais. É interessante isso. A palavra do Senhor, ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa em tratar a existência de Deus de provas formais. Até porque a existência de Deus, ela é provada pela própria existência natural. Pois é um fato auto-evidente, é uma crença natural do homem.
Vamos abrir lá no Salmo 19. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Princípia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Queridos, então, a própria natureza das coisas, ela nos revela a Deus. E é interessante nós pensarmos sobre isso. Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Como você tem certeza que Deus existe? Alguém já fizeram essa pergunta para vocês? Né? Queridos, a natureza ela revela. A grandeza das coisas revela a natureza de Deus. Eu só queria fazer uma observação aqui no texto, que eu queria ter falado no início e não falei. Gente, vocês viram que louvor maravilhoso? Comentei com o pastor Robson. Eu não sei nada de técnica de música, mas uma coisa que é linda no louvor é quando os ministrantes de louvor não só cantam e tocam, quando eles louvam junto. Sabe, isso é maravilhoso, isso toca o coração, isso engrandece o nome de Deus. Mas seguindo aqui, o ônus da prova. Qual que é o ônus da prova? As Escrituras não buscam provar isso, pois as provas preliminares da existência se baseiam no caráter da fé. Lá em Hebreus 11, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Queridos, então quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. É estranho falar isso, não é? Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Por incrível que pareça, muitas pessoas estão na casa de Deus, se aproximam das maravilhas de Deus, se aproximam das misericórdias de Deus, mas nós temos muitos cristãos científicos. Você sabe o que é um cristão científico? É um cristão teórico. É um cristão que às vezes até conhece de Bíblia, às vezes até canta, às vezes até ora, mas é tudo uma grande teoria. Ele não crê no que ele faz. Nos dias de hoje, nós temos muitos cristãos teóricos. Sabe, é algo que tem que ser dito, porque não tem como eu me aproximar de Deus de forma verdadeira apenas na teoria. É impossível. Não tem como eu ter um relacionamento com alguém de forma teórica. Uma coisa que eu sempre digo, hoje em dia eu trabalho com jovens, e os jovens gostam muito da coisa da internet e dos relacionamentos à distância. E eu sempre falo isso, não existe relacionamento à distância. Não existe. Relacionamento
se faz através da proximidade, da intimidade. À distância você pode até conversar. Você pode até dizer coisas, mas não é relacionamento. São só palavras. Não existe relacionamento à distância. E nós temos que entender isso. Com Deus não é diferente. Não existe relacionamento com Deus de longe. Não existe. E eu creio que essa era uma das dificuldades dos judeus na velha aliança. Eles queriam até se relacionar com Deus, mas era algo muito distante. Tinha que haver um sacrifício. Tinha que passar por conceitos religiosos. E a religião faz isso, ela nos distancia de Deus. Ela nos aparta da divindade. Tem como eu ter um relacionamento com o pastor Renato, que é meu pastor, o pastor Renato me conhecer, o pastor Renato me auxiliar nos meus anseios, nos meus temores, nas minhas dúvidas, o pastor Renato me ajudar como ovelha do seu pastoreio, sem que eu me aproxime dele? Tem jeito? É impossível. O pastor Renato só pode me auxiliar se eu me aproximar dele. Mas muitas pessoas nos dias de hoje acham que podem ter relacionamento sem proximidade. Acham que podem... Gente, eu tenho uma... Me perdoem, mas eu tenho uma certa ojeriza de WhatsApp. Eu uso porque eu sou obrigado. Mas por quê? Esse negócio distancia a gente, vocês já perceberam? Às vezes você poderia até ir a uma pessoa, mas você não vai. Você prefere mandar uma mensagem. E você acha que isso é o suficiente. Com Deus não é diferente. Eu vejo muito cristão que até conhece de Bíblia, poderia estar pregando, ganhando almas para Jesus, poderia estar testemunhando as maravilhas de Deus. Mas estão fazendo o quê? Estão lá na internet militando. Deus não está na internet. Deus não usa rede social. Deus não vai pegar o grupo do WhatsApp e falar assim, nossa, vou derramar uma... Não, irmãos, isso não acontece. Relacionamento é pessoal. Relacionamento é algo pessoal. Não existe relacionamento à distância. E aí é muito estranho falar isso, mas nem todos creem. Para alguns, Deus é somente um símbolo. Vocês já perceberam que... Eu lembro que há 20 anos atrás, a igreja, houve um boom evangélico no Brasil. E isso, quem viveu nessa época sabe do que eu estou falando. Isso foi maravilhoso. Né? E nós até criticávamos os católicos. Nós falávamos que os católicos, eles não acreditavam em Deus, eles só tinham símbolos, eles iam na igreja só para cumprir um ponto. Vocês já perceberam que nós estamos começando a ficar assim? Nós estamos usando Deus como um símbolo. Muitos de nós colocam adesivos nos carros, usam chaveiro, usam camiseta, colocam frases na internet, mas a vida não declara aquilo que demonstra. Muitos de nós são assim. Usam Deus como um símbolo. Deus se tornou um símbolo pop. Vocês já observaram isso? Ou sou só eu que observo isso? Onde eu dou aula, todo mundo é crente. Todo mundo. Mas aí você observa as atitudes das pessoas. Como as pessoas pensam, como as pessoas falam, como as pessoas agem em relação às outras. E você percebe que não tem crente. Pouquíssimas pessoas são crentes. Sabe? E é isso que nós temos que trazer como verdade. Deus não é um símbolo. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. E Ele tem que ser engrandecido. Em algumas igrejas que você vai, Deus se tornou um ator secundário. Não vou citar nomes, e não precisa, mas tem igrejas que você vai, tem uma foto do bispo ou do apóstolo, ou do soberano, não sei, no púlpito assim. Não preciso citar nomes, irmãos, mas vocês sabem que algumas igrejas são assim. Ou na porta da igreja, Deus perdeu o lugar dele.
Agora, as pessoas não vão mais atrás de Deus, elas vão atrás do bispo, do apóstolo, do profeta, do fulano. Deus perdeu o lugar. E é importante falarmos isso nesse tempo. Deus não pode ser um símbolo, queridos. E aí, muitas coisas nos nossos dias têm tomado o lugar de Deus. Quais são essas coisas? Deus tem se tornado um símbolo de unidade. Mas não é isso. Unidade é algo que pertence a Deus, mas Deus não é um símbolo. Deus tem se tornado um símbolo de amor. Mas Deus, Ele é amor, mas Ele não é um símbolo. Eu não posso usar o nome de Deus eu não posso reduzir o nome de Deus para falar de coisas que convêm a mim. Deus tem se tornado um símbolo de comunhão. Só que comunhão é uma coisa, Deus é outra. Deus está acima. Deus tem se tornado um símbolo de caridade. Caridade é uma bênção, mas caridade é uma coisa, Deus é outra, Deus está acima. E outras coisas. Mas reduzir Deus a coisas que partem do caráter e das necessidades humanas é, no mínimo, uma ofensa à soberania de Deus. Queridos, nunca no nosso tempo tem se reduzido tanto a Deus a coisas que atendem à nossa necessidade, ao nosso caráter. Já observaram isso? Nós literalmente temos reduzido a Deus. Só que Deus não é um símbolo. Ele é rei. Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele não é um símbolo. E aí vamos para o ponto inicial da relação entre o homem e Deus e a fé. Lá em Hebreus 11, do 1 ao 3, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, é interessante isso, né? E nós temos que, isso aqui parte do ponto inicial. A partir da fé, nós chegamos à compreensão do caráter de Deus. Uma coisa que tem sido muito equivocada nos nossos tempos. As pessoas pensam que o muito estudar dá fé a elas. Não. Eu conheço vários doutores da fé que não têm fé. E eu conheço várias pessoas analfabetas que têm tanta fé que chegam a ser invejáveis. Erudição não gera fé. O que gera fé é contrição, é entrega. E fé, mais uma vez, não é algo que parte de nós. Queridos, é interessante falar isso. Porque parece que a gente está reduzindo a Deus também quando a gente fala que fé é algo que parte de nós. Não. Fé é um dom de Deus. É Deus quem dá. Tudo parte de Deus. Tudo. Todas as coisas partem de Deus. Fé é um dom de Deus. O próximo, 5 pontos iniciais dessa relação, que não começa em nós, mas em Deus. Lá em Hebreus 11, 1, eu destaquei uma palavra em grego. Eu acho que é mais ou menos assim que se fala ela. Upostasis. O que essa palavra ela quer dizer? Upostasis. O que essa palavra ela quer dizer? É um termo grego que significa substância. Pode se referir à natureza de algo ou a uma instância particular dessa natureza. Na teologia cristã, união hipostática é um termo técnico usado principalmente na cristologia para descrever a união das naturezas divina e humana em Jesus Cristo. O
Queridos, e quando a gente fala de hipostases em relação a Deus, nós estamos falando de natureza. Qual é a natureza de Deus? Eternidade, poder, glória e soberania. Essa é a natureza de Deus. Qualquer coisa que não seja isso é uma redução do que verdadeiramente é o nosso Senhor. Lá em Hebreus 11:2 fala dos patriarcas. Os santos da velha aliança praticaram uma fé indescritível nas promessas de Deus. E eles, ao contrário de nós, não possuíam referências anteriores de fé para crer. Queridos, eu já vi muita gente falar que a nossa fé hoje em dia é maior do que a dos antigos. Mas vocês já pararam para pensar que Abraão não tinha Bíblia? Abraão não tinha referências? Isaac não tinha? Jacó não tinha? Aqueles homens creram de forma pura. Eles não tinham referências. Nós temos. Nós temos referências anteriores às quais nós podemos copiar. Aqueles homens não tiveram. Eles tiveram que simplesmente crer. Imagine se você hoje, Deus fala com você de alguma forma, seja em sonho, seja em visão, seja de forma audível, seja através de alguém, Deus vira para você e fala, ó Robson, você pega a sua família e a partir de hoje, você vai para a Coreia do Norte. Você vai evangelizar o Kim Jong-un e toda a família dele. Você vai, irmão Robson? Ó, ele falou que vai. Irmãos, será que nós iríamos? É a Coreia do Norte, hein? Kim Jong-un, ele é um cara muito gentil. Certa vez o tio dele, ele pensou que, na verdade o tio dele não fez nada, ele pensou que o tio dele ia tomar o poder dele, ele pôs o tio dele na frente de um canhão e mandou os guardas atirarem. Gente boa ele. Gente boa. Ó, aquele parceiro do coração, para você tomar um café com ele. Imaginem se Deus manda você ir para lá. Era isso que Deus fazia, antigamente. Deus não pedia permissão. Hoje em dia, eu acho engraçado, esses dias alguém falou para mim, chegou em Irã, mas a igreja hoje é perseguida, não sei o quê e tal. Eu falei, gente, a igreja não é perseguida. A igreja, principalmente a igreja brasileira, passa longe de ser perseguida. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós não temos noção do que é perseguição. A gente às vezes fica envolvido com essa besteira de política e pensa que é perseguido. Nós não temos noção do que é perseguição. De verdade, nós não temos. Né? E aí os missionários, como veio o irmão lá do Egito esses dias, eles podem nos falar o que é perseguição de verdade. Eles podem nos falar o que é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Na verdade, nós temos muita liberdade. Nós temos liberdade para evangelizar. Nós temos liberdade para sair do templo. Nós temos liberdade para falar das grandezas de Deus. A maioria de nós não faz isso porque é acomodado e preguiçoso. Essa é a verdade. Nós temos muita liberdade. Se você sair ali na rua agora e for evangelizar, ninguém vai te proibir. Ninguém. Nós temos muita liberdade, por enquanto. Pela fé, o crente reconhece que as coisas temporais e materiais, ou seja, são as coisas que são acessíveis aos nossos sentidos, não são mais reais do que Deus e a sua palavra que as criou. É estranho, irmãos, eu sei que é estranho, parece que eu estou falando redundâncias para vocês. Mas eu trabalho muito com jovens, principalmente. E vocês acreditam que muitos jovens não acreditam mais na Bíblia? Muitos jovens que estão na igreja, vivem na igreja, são ensinados, não acreditam. Eles acham que a Bíblia é só um
um conto, é só uma fábula. Muitos jovens não acreditam mais. E quando eu falo muitos, eu estou falando da maioria. Muitos jovens não acreditam mais, porque talvez nós estamos falhando em dizer para eles quem é Deus. Talvez nós estamos falhando nisso. Nós estamos muito preocupados com coisas secundárias e estamos esquecendo do principal. De dizer para eles quem é Deus, de afirmar para eles a soberania de Deus. Sabe, esses dias eu não me lembro o dia, estava o Lucas, o Mateus, o Davi e o outro Davi, ali na porta. Eu achei muito bacana a honestidade do Lucas. Sabe, eu gosto de honestidade. Irmãos, eu prefiro 1000 vezes alguém dizer uma bobagem de forma honesta do que alguém dizer uma verdade de forma hipócrita. Eu gosto de honestidade. E o Lucas chegou e me questionou. Falou, Irã, mas por que isso é assim? Eu não acho que é assim. Para mim é assim que é certo. Aí eu falei, Lucas, isso é assim porque a Bíblia fala assim, assim, assim. Não foi, Lucas? Né? E ainda deu uma bronca nele. Irmãos, porque nós temos que dizer para eles o que é o quê. Não só os jovens. Tem muita gente velha que não sabe a diferença das coisas. Eu falo dos jovens porque eu vivo a minha vida perto de jovens. Mas tem muita gente mais velha que não sabe verdades primordiais. E aí, seguindo. Infelizmente, muitos de nós ainda não compreendem essa simples verdade. E caso não tenham controle sobre o que é material e transitório, como dinheiro, bens, conforto, status na sociedade, bens duráveis e não duráveis, como carros, propriedades, por exemplo, essas pessoas têm uma fé quebradiça. Irmão, você já viu aquele irmão que fica chateado com o pastor e muda de igreja? Fica chateado com o irmão e muda de igreja. E fica pulando de galho em galho. E de repente ele não está em igreja nenhuma. Já viram alguém assim? É uma fé quebradiça. É uma fé até bonita. Sabe por que ela é uma fé bonita? Essa taça não é de cristal, mas quem é que já viu uma taça de cristal? Levanta a mãozinha, só para o titio Irã saber. A taça de cristal, ela é linda. Vocês já viram uma taça de cristal? Linda, delicada. Sabe, é linda, é uma coisa muito bonita. Só que se você apertar ela, ela quebra na sua mão. A fé de algumas pessoas é igual uma taça de cristal. É quebradiça. Não tem alicerce. Sabe, é isso. O que eu estou fazendo aqui é afirmar os alicerces da fé. Porque nós estamos vivendo num tempo em que é muito fácil escolher igreja. Tem um cardápio muito grande. Né? Nós já temos casa, porta, já temos porteira, daqui uns dias tem até o banheiro. Já temos de tudo hoje em dia. Temos a church da parede preta, daqui uns dias tem a church da parede vermelha, já tem a igreja do roqueiro, já tem a igreja do surfista, já tem até a igreja do Todes, né? Então, o cardápio é muito vasto. As pessoas não querem mais compreender a realidade da palavra de Deus. Elas preferem não aceitar e escolher, sair. Só que nós que somos cristãos verdadeiros, nós temos que aprender que a doutrina não é algo que machuca. A doutrina é algo que fortalece. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém, glória a Deus. O ponto central dessa relação, lá em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, mas de que fé que eu estou falando? Eu estou falando dessa fé simples,
dessa fé de cristal que está aí no mundo? Não, estou falando de uma fé fundamentada, sabe? Uma fé que não te torna... Como é que é o nome daquela árvore que tem muito aqui em Goiânia? Até a prefeitura tem muito trabalho, porque quando chove ela quebra. É uma que tem umas frutas vermelhas, gente. Jambo, tem muito. Aí, na primeira chuva, ventou, ela quebra. Gente, o problema de ser como um jambo, tem muito crente jambo. O problema de ser como um jambo é que você quebra fácil. É melhor ser como a palmeira. Você já uma palmeira ou uma bananeira? Né? Eu prefiro ser como uma palmeira. Vocês já viram uma palmeira quando está ventando? Ela faz assim, ó. Quando venta muito, ela vai até perto do chão e volta. Literalmente, o crente ele tem que ir perto do chão. Vai ter momentos na sua vida que você vai chegar perto do chão. Você vai pensar que você caiu, mas a sua fé não vai deixar. Você vai fazer isso aqui. Você vai voltar. Quando a sua fé é fundamentada, você vai até perto do chão, mas você não toca o chão. Você volta, porque quem te segura não é você. Quem te segura é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que milita por nós dia e noite. Quem te segura é esse. É aquele que está no controle de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E lá em Isaías 64:6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Queridos, aqui, o profeta ele se inclui nessa confissão humilde. E nós também devemos fazer isso diariamente. Eu conheço uma pessoa, amo demais essa pessoa. Gosto demais dela. Mas toda vez que eu vou falar de Cristo para ela, ela fala assim para mim: Irã, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo as pessoas. Eu não prejudico ninguém. Eu não sou trapaceiro, não sou desonesto. Sempre que eu posso eu ajudo. Eu não falo mal de ninguém, eu não faço fofoca, eu não traio minha esposa. Então eu não preciso disso, sabe? Eu já estou com Deus. Vocês conhecem alguém que fala isso? Que é desse jeito? Irmãos, não é assim. Não basta ser bom, porque não é você. A relação não parte de você. A relação parte de Deus. Não é por você. Tem um monte de gente por aí que acha que é bom. Um monte. Que pensa que é bonzinho. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu. O que leva você para o céu é arrependimento verdadeiro e fé em Deus. É isso que te leva para o céu. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Sabe, imagina, eu não sei se isso aconteceu, rogo a Deus para que tenha acontecido. Mas sabe aquele bandido lá, o Lázaro, que foi assassinado pela polícia, foi caçado? Imaginem se na hora que aquele homem foi assassinado, na hora, ele se arrependeu dos seus pecados e clamou a Deus. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que Deus vai negar o céu a esse homem? Eu duvido. Porque a palavra dele afirma que ele não nega. O pastor Renato falou agorinha. Aqueles que buscam e pedem. A palavra de Deus não nega isso. Agora imagina aquela pessoa que foi boazinha a vida toda. Nunca fez nada de errado. Mas nunca conseguiu ter fé em Deus. Nunca buscou a Deus porque ela se achava independente, autossuficiente. Quando essa pessoa morrer, vocês acham que ela vai para o céu? Não vai. Justiça própria não leva ninguém para o céu. Justiça própria, na verdade, leva para o inferno. E muito rápido. E aqui, o 3, devemos ter cautela. Por que nós devemos ter cautela?
No entanto, devemos ser muito cuidadosos com nossos pensamentos modernos, pois a ideia de que o homem chega a Deus por mérito ou seu próprio esforço é uma ideia totalmente estranha e a verdade bíblica, pois o homem nunca dá o primeiro passo para a salvação, sempre é Deus. Queridos, eu quero deixar bem claro aqui, abre um parêntese enorme, de toda essa ministração e de tudo que eu estou falando, eu não estou entrando naquela bobagem, naquela briga besta de calvinismo e arminianismo. Não estou entrando nisso. Isso já é ultrapassado, tá? O que eu estou dizendo é que o homem nunca toma o primeiro passo da salvação. O primeiro passo sempre é de Deus, porque quem é rei é Ele. E é um rei quem chama o súdito, não é o súdito quem chama o rei. É o rei quem chama. O homem nunca dá o primeiro passo. Se nós temos fé, é porque Ele nos deu. Se nós temos compreensão da verdade, da justiça e do juízo, é porque o Espírito Santo nos convenceu. Se nós vamos até Ele, é porque Ele nos chamou. Então, nós temos que ter isso claro em nossa mente. Nunca o primeiro passo é do homem. Sempre o primeiro passo é de Deus. E quando você tem isso na sua mente de forma clara, você exalta o nome de Deus. Um grande problema no nosso tempo é nós acharmos que temos mérito em relação à salvação. Nós pensarmos que temos mérito em relação à salvação. Não. Nós não temos mérito em relação à salvação. E qualquer pessoa que diga isso, que diga o contrário disso, está cometendo heresia. A salvação não parte de nós. A salvação, ela foi comprada por um alto preço na cruz do Calvário por Cristo Jesus, nosso Senhor. O mérito não é nosso. Nós recebemos a salvação pela graça. O mérito não é nosso. Lá em Romanos 10:16, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vocês conseguem perceber? E assim a fé vem por onde? Não ouvi, igreja. Vem por onde a fé? E a pregação vem por onde? Peraí, então, se eu estou pregando a minha palavra? Eu estou pregando a palavra de quem? De Cristo. Não sou eu. Não existe mérito meu. Não existe louvor em mim. Todo louvor, toda honra e toda glória pertence a quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente a Ele. Romanos 11:33 ao 36 diz assim: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, qual é o único propósito da igreja na terra? O único propósito da igreja é glorificar o nome de Cristo. Esse é o único propósito. Qual é o propósito dos anjos no céu? Glorificar o nome do Senhor. Qual é o propósito dos animais na terra? Glorificar o nome do Senhor. Qual é o propósito da natureza, das belezas da natureza? Glorificar o nome do Senhor. Qual é o propósito dos milhares de universos incontáveis aos olhos humanos? Glorificar ao nome do Senhor. Esse é o propósito. Todas as coisas foram feitas para um propósito: glorificar o nome de Deus. E qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que não glorifique o nome de Deus, está indo contra o propósito de Deus. E se está indo contra o propósito de Deus, vai contra a palavra de Deus também.
Então, o único propósito de tudo é glorificar o nome de Deus. Sabe lá no seu trabalho, quando o patrão pega no seu pé e você fica chateado, mas você poderia até dizer alguma coisa, mas você fica calado e faz o seu trabalho com excelência? Você está glorificando o nome de Deus. Sabe quando o seu funcionário pisa na bola com você, mas mesmo pisando na bola com você, você resolve ter misericórdia? Você está glorificando o nome de Deus. Sabe na escola, quando acontece uma injustiça e você resolve ser cristão e agir de forma coerente, você está glorificando o nome de Deus. No trânsito, da mesma forma, onde quer que você esteja, o propósito da igreja do Senhor na terra é glorificar o nome de Deus. Queridos, e deixando uma coisa bem clara, só uma coisa que eu queria esclarecer aqui. As pessoas têm mania de falar que nós somos igreja, não tem? Deixa eu explicar uma coisa para você. O Irã sozinho não é igreja. Igreja é o Irã em comunhão com os santos. Ninguém sozinho é igreja. Igreja é quando você está em comunhão com os santos. Igreja é a reunião dos santos. Isso é igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Vocês conseguem entender isso? Muita gente tem falado isso hoje em dia para justificar o ato de não pertencer a uma igreja. Não, eu não sou igreja. Nós somos igreja. No reino de Deus não existe eu. No reino de Deus existe nós. Amém? E a existência provada. Se a palavra de Deus não oferece nada de forma racional em relação a isso, por que devemos fazer? É uma pergunta que nós devemos nos questionar. Por que nós devemos fazer isso? Primeiro, para convencer os que buscam o Senhor genuinamente. Existem pessoas que buscam o Senhor genuinamente, dentro da igreja e fora da igreja. Ué, você está dizendo que existem salvos fora da igreja? Sim. Tem pessoas que estão fora da igreja, mas que estes vão um dia reconhecer o nome do Senhor e serão salvos. Existem. E essas pessoas precisam reconhecer essa existência provada. É bem mais fácil uma pessoa ignorante ter uma fé verdadeira e fervorosa do que uma pessoa com bons atributos intelectuais, por um motivo bem peculiar. Fé é algo simples. Fé é algo simples, irmãos. Tem muita gente que gosta de teorizar a fé. As pessoas, não sei por que, cargas d'água, as pessoas adoram me pedir para teorizar as coisas. E o povo me procura o que é fé. Fé é crer. É algo simples. Fé é crer. Não tem muito floreio. É algo muito simples. Eu lembro da minha avó, Dona Juliana Teixeira, analfabeta. Totalmente. Antes dela morrer, ela me contava uma historinha que ela falava que tinha um homem que ele não sabia orar, não sabia ler, não sabia escrever. Mas todos os dias ele pegava o chapéu dele, ia para debaixo de uma árvore, tirava o chapéu, sentava lá, olhava para o céu e falava: eu estou aqui. Eu não sei como é que é você, eu não sei como falar com você, mas eu estou aqui. Gente, quem me contava isso era minha avó. Minha avó nunca leu a Bíblia. Minha avó não sabia ler nem escrever. E ela me contava isso. E aí a gente vai lá para a Bíblia e vê uma parábola bem similar, que o Senhor Jesus nos conta. Sabe, então, fé é isso. Fé é crer. Lucas 16:31 diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, sabem por que o Senhor Jesus, ele falou que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque geralmente o rico, ele é uma pessoa abastada financeiramente e intelectualmente. Ele pensa que o seu conhecimento e o seu dinheiro
compram salvação. E isso é evidente na nossa sociedade. Isso é evidente. Você vai em várias igrejas, aquelas pessoas que são mais abastadas financeiramente, elas têm lugar de destaque na igreja. Você olha e fala assim, pera, mas por quê? Qual é a lógica disso? É estranho, né? Mas nós também somos assim. Vocês já observaram que nós tratamos as pessoas com diferença social? Nós também somos assim. Nós não tratamos todas as pessoas iguais. A gente tem mania de mentir para nós mesmos, falando que não fazemos acepção. Nós fazemos sim. Nós tratamos as pessoas com diferença. Nós não tratamos as pessoas de forma igualitária. Por quê? Porque a gente enxerga as pessoas não pelo que elas são. Nós enxergamos elas pelo que elas representam socialmente. Essa é a grande verdade. Só que nós devemos tomar muito cuidado. E o terceiro, para fortalecer a fé daqueles que ainda creem. Como assim? A palavra, muita gente fala uma coisa errada em relação à Bíblia. Muita gente, quando vai falar do Apocalipse, algumas pessoas que não leem muito a Bíblia, falam assim, a palavra do Senhor fala que o amor vai acabar. Não, queridos, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. O amor não pode acabar. O amor não pode acabar, porque o amor, ele procede de Deus. Ele não vai acabar nunca. Nunca. Vai estar na tribulação e ainda vai existir amor. Ele vai esfriar. Esfriar é quando uma coisa ela fica menos intensa. Sabe aquele casamento que no namoro era rosas todo dia, bombom, era aquela alegria toda, e aí passa 30 anos, já é oi, tudo bem? Como é que vai? Depois a gente conversa. Já viram esse tipo de casamento? Depois de 30, 50 anos ele fica mais ou menos, vira parceiro, né? Vira colega. Irmãos, não é que o amor acabou, não é que não, apenas deu uma esfriada. Mas não acabou, aquilo permanece, apenas deu uma esfriada. O amor nunca vai acabar. Entendam isso. Estes estudam as provas não para crer, mas para enriquecer ainda mais o que já sabem. Queridos, aquelas pessoas que já creem, elas precisam dessas provas não para que elas venham a crer, mas para que elas venham a enriquecer aquilo que elas já creem. Nós, como cristãos que cremos no Senhor, nós constantemente precisamos ouvir a palavra do Senhor como um combustível diário. E, finalizando, onde acharemos evidências da existência de Deus? Primeiro, na criação, na natureza humana e na história humana. Quando você olha para a criação, as evidências de Deus estão lá. Quando você olha para a natureza humana, as evidências de Deus estão lá. Quando você olha para a história humana, as evidências de Deus estão lá. Queridos, a criação é algo que não tem explicação. A ciência tenta explicar, mas nunca conseguiu. A ciência tem teorias e teorias. São mais de 30 teorias, mas nunca existiu uma explicação. Porque é Deus. Quando você olha para a natureza humana, uma coisa que eu acho interessante na antropologia. Vocês sabiam que o ser humano é o único ser que tem o dom da criação? Nós somos capazes de criar a partir do nada. Quando vocês ouvem os irmãos tocando uma música aqui, vocês entendem que uma música, ela nasceu a partir de algo que não existia? Não existia outra música, ela nasceu. Alguém imaginou um acorde, é acorde mesmo, né, Rafael? Me ajuda se eu falar besteira. Alguém imaginou um acorde, pensou que aquele acorde ficaria bom, alguém imaginou uma letra, fez uma canção na qual teria uma sonoridade auditiva, criou uma estrofe, criou uma rima, colocou toda uma ordem e nessa ordem criou algo bonito. Irmãos, somente Deus faz isso e depois de Deus nós. Nós conseguimos observar a natureza de Deus em nós através disso. E mais do que isso, somente o ser humano tem capacidade de ensinar aquilo que faz. Somente. Nenhum outro animal na face da terra tem essa capacidade.
Nós conseguimos observar a natureza de Deus aí. No percurso da história, você consegue enxergar Deus também. Deus, ele fazendo pequenos ajustes no percurso da história. Sabe, muitas pessoas me questionam: Irã, por que Deus permitiu a Segunda Guerra Mundial? Por que tantas pessoas morreram? Aí você olha para o Estado de Israel hoje. Israel não existiria hoje se não fosse a Segunda Guerra Mundial, se não tivesse morrido mais de 6 milhões de judeus. Vocês entendem que existe um propósito em todas as coisas? O Estado de Israel não existiria. E se Israel não existisse, nós não estaríamos próximos da construção do segundo templo. E se o segundo templo não for construído, a volta do Senhor Jesus ela não pode acontecer. Então, existe todo um propósito, todo um arranjo. E aí, finalizando, o argumento é cosmológico. Para que o universo existe, ele precisa de uma causa primeira, ou um criador. A palavra grega cosmos significa mundo. Irmãos, todos os universos são o mundo de Deus. Vocês compreendem que o nosso, que nós chamamos de Via Láctea, é um dos menores? Todos os universos são o mundo de Deus. Todos. E são milhares. Lá em Jó, no capítulo 38, Jó 38, ele diz: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com as portas quando irrompeu da madre? Aleluia. Queridos, lá no livro de Jó fala da ursa maior. Eu acho lindo isso. Vocês têm noção que a ursa maior é uma constelação de 7 estrelas maiores que o nosso Sol, rodeadas de milhares de outras estrelas, e que os homens naquela época não tinham capacidade científica para identificar essas coisas. Vocês têm noção que os homens naquela época não tinham capacidade científica e tecnológica para identificar a extensão dos mares e da terra? Vocês compreendem que os homens naquela época não tinham capacidade científica, tecnológica e nem na medicina para falar sobre coisas de biogenética? E Deus falava sobre isso no mundo antigo. Ele nos revelava a sua grandeza, a sua glória, seu poder e a sua majestade através de seus feitos. Esse é o nosso Deus, digno de ser honrado, digno de ser exaltado, digno de ser louvado. E é necessário que nós conheçamos. Quero deixar bem claro para vocês, isso que foi dito aqui não é nem um terço do que poderia ser dito em relação à grandeza de Deus. Isso foi apenas um ensaio, mas que você saia daqui com sede no seu coração de saber quem é Deus. Que você pegue isso, esse pequeno ensaio aqui, e busque, e procure, e escave, e tente conhecer aquele que te ama e aquele que te escolheu para ser chamado filho. Aleluia. Mas nós temos um último que é o mais perigoso: o argumento do senso comum, que é o que está reinando nos nossos dias. E o que esse argumento fala? Eu pulei, é o argumento do senso comum, Vini. O que esse argumento fala? Esse argumento ele é o mais perigoso de todos, pois ele diz que a crença em Deus ela é universal. Irmãos, não é. Recentemente uma autoridade da Igreja Católica fez essa afirmação: todas as religiões levam a Deus. Essa premissa ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Segundo a Bíblia,
isso não pode ser verdade. O liberalismo teológico tem propagado essa mentira, inclusive nas igrejas evangélicas, principalmente entre os nossos jovens, que têm sido vítimas de lobos. Principalmente entre os nossos jovens. E nós devemos ter cuidado com isso, porque muitas vezes esse liberalismo teológico, ele caminha no nosso meio sem que nós venhamos a perceber. Irmão, se tem um povo que deve ser conservador no tocante à palavra de Deus, esse povo é o povo de Deus. Conservador não é aquele que tem um sistema político, conservador é aquele que conserva aquilo que foi dado anteriormente. E o que nos foi dado é a palavra de Deus, é a sua vontade e os seus desígnios. O Senhor, Ele se revela a mim e a você através da sua palavra. Ele nos demonstra o seu amor, Ele nos demonstra a sua grandeza, Ele nos demonstra a sua glória através da sua palavra. E qualquer coisa que fuja disso, anatema, maldito seja, como diz a própria palavra de Deus. Aleluia. E por fim, uma das melhores definições que eu já li sobre o que é Deus, está lá no Catecismo de Westminster, que diz o seguinte: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus não é um homem como eu e você. Deus não é falho, Deus não erra. Deus, Ele é Espírito imutável, grande em sabedoria, grande em bondade, grande em justiça, grande em eternidade, grande em amor, grande em bondade, grande em verdade. Esse é o nosso Deus, que merece ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Você pode se colocar de pé nesse momento? Aleluia. Queridos, adorar a Deus é invocar o nome dEle em todos os momentos da sua vida. Engrandecer o seu nome. Aleluia. Oh, grandioso Deus, eu te agradeço pela sua palavra, Pai. Te agradeço, ó Espírito Santo, porque o Senhor é grande, digno de toda honra, de todo louvor e toda glória, Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor, Pai, que nos dá sabedoria para falarmos, para tocarmos, para cantarmos, ó Deus, para que nós venhamos a louvar o Senhor de todas as formas. Deus grandioso, nós te agradecemos essa manhã, nós te glorificamos e clamamos a Ti, ó Deus, que nós, Pai, não venhamos a ser atrapalhados pelo nosso ego, que não venhamos a ser atrapalhados por nós mesmos, que as coisas do mundo, ó Senhor, não venham a nos cegar perante a Tua majestade e grandeza, mas que o Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia.